Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A seção Questões e Problemas da Revista Espírita de setembro de 1863 ocupou-se em esclarecer dúvida levantada por pequeno grupo espírita da cidade francesa de Moulins a respeito da diferença e em que plano existencial ocorre a chamada expiação e a prova para o espírito em processo de evolução. Respondendo-a, Allan Kardec escreveu: a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso resultante de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter a sua. Se esta não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Além disso, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes, dos quais são, ao mesmo tempo, castigo para o passado e prova para o futuro. São expiações no sentido de que são consequência de uma falta e provas em relação ao proveito delas tirado. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Assim, se formos feridos e se não somos inocentes, o mal que sentimos é a expiação ou castigo. A maneira por que o suportamos é a prova. Mas acontece por vezes que a falta não se acha nesta vida. Então acusa-se a justiça de Deus, nega-se a sua bondade, duvida-se até de sua existência. Aí, precisamente, está a prova mais escabrosa, a dúvida sobre a divindade. Quem quer que admita um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que só agirá com sabedoria, mesmo naquilo que não compreendemos, e que se sofremos uma pena é porque o merecemos. É, pois, uma expiação. Pela grande lei da pluralidade das existências, o Espiritismo levanta completamente o véu sob o qual esta questão deixava obscuridade. Ele nos ensina que se a falta não tiver sido cometido nesta vida, tê-lo-á sido em outra, e assim a justiça de Deus segue seu curso, punindo-nos por onde havíamos errado. Vem a seguir a grave questão do esquecimento que, segundo nosso correspondente, tira os males da vida, o caráter de expiação. É um erro. Dai-lhe o nome que quiserdes. Não fareis que não sejam a consequência de uma falta. A lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, por isso que nos perturbaria, nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo, traria uma perturbação nas relações sociais e por isto mesmo travaria nosso livre-arbítrio. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto o supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação. Tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência que o adverte do que deve ou não deve fazer. Se não a escuta, então a culpa é sua. Das tribulações que suporta, das expiações e provas, deve concluir que foi culpado. Da natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo de suas tendências instintivas, apoiando-se no princípio que a mais justa punição é a consequência da falta, pode deduzir seu passado moral. Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Aí chega rico ou pobre de boas qualidades.
Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta dizer. Se sou punido, é porque errei. E a mesma punição lhe dirá o que fez. É erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias, sem falar dos monges que se maceram e se fustigam com a disciplina e o cilício. Assim, nada há de irracional em admitir que um espírito na erraticidade escolha ou solicite uma existência terrena que o leve a reparar seus erros passados. As misérias daqui são, pois, expiação, por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, o aperfeiçoamento. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.